Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor, o dia da nossa EBD com você, nossa escola bíblica discipuladora, aí onde você estiver. Pois é, hoje é o primeiro domingo do segundo trimestre do ano 2026. E a nossa Convenção Batista Fluminense, através da revista Palavra e Vida, nos traz uma nova série de lições que vem proporcionar um crescimento espiritual em nossas vidas. Tivemos nos dois últimos trimestres, terminando o ano passado e começando este ano, lições maravilhosas de comportamento cristão para a igreja. E agora nós vamos ver alguma coisa nova que vai trazer certamente um crescimento, um revigoramento nas nossas vidas. O texto básico da nossa lição de hoje está em Jeremias 1, de 1 a 10. Porém, as lições diárias da semana terminam hoje com o livro de Atos, capítulo 9, de 1 a 18, que nós vamos ler juntos. Este capítulo 9, ele começa falando da conversão de Saulo. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres pertencentes ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve ele cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer por meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver
e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Chama-nos a atenção aqui uma palavrinha. Ele vai ver o quanto deve padecer por meu nome. Deus não estava castigando Saulo pelas suas atitudes. Deus estava apenas mostrando que o evangelho é difícil. Temos que passar por lutas diversas para seguir o evangelho. E Saulo era um homem que perseguia os cristãos. Agora ele vai virar cristão. Ele de perseguidor vai virar perseguido. E ele vai enfrentar as dificuldades. Deus não queria condenar Saulo. Deus queria preparar Saulo. Agora, Paulo, em alguns lugares conhecido por Paulo, onde ele ia, eu ouvi uma explicação que não foi a conversão dele que mudou seu nome, mas em alguns lugares diferentes, um lugar era Saulo, no outro lugar o nome era Paulo. Então Deus mostra para ele, se prepare, porque você vai sofrer as mesmas perseguições que os outros sofriam através de você. Isso acontece e nós precisamos dar glórias a Deus, porque estamos vivendo o Evangelho de Cristo. Mas vamos à lição de hoje. A lição de hoje tem como tema uma preciosa vocação. Qual o objetivo desta lição para as nossas vidas? Fazer discípulos é ter a consciência de que Deus faz coisas especiais de uma maneira especial, por meio de pessoas naturais. O fazer não suprime o chamado do ser. Para fazer discípulos, é preciso se tornar discípulo. E nós precisamos ser discípulos para então sermos discipuladores. Segundo a história bíblica, durante um tempo de convulsão social e política, às portas do juízo divino contra a corrupção moral e espiritual do povo escolhido, que culminava no exílio babilônico, no fim do sexto século antes de Cristo, Deus chamou Jeremias para pregar uma mensagem de arrependimento para o povo de sua cidade, Jerusalém. O povo havia se apostatado da fé. O povo estava afundado na idolatria. Foi nesse contexto que, ainda em sua juventude, Jeremias ouviu a voz de Deus, o convocando para uma importante tarefa. Você já recebeu de Deus uma tarefa importante? Eu já recebi muitas vezes. E nós precisamos nos colocar na dependência de Deus para, sendo preparados por Deus, executar tal tarefa. Dizem os versículos 4 e 5 que a palavra do Senhor chegou a Jeremias da seguinte forma: antes de formá-lo no ventre de sua mãe, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. A maneira como Deus falou com Jeremias é profunda, pois revela não somente o modo, o como, mas o tempo ou a ocasião, o quando, em que a aprovação de Deus o encontrou. Deus disse a Jeremias que o conheceu e que o escolheu a dedo para uma tarefa. Porém, Deus também deixou claro que essa escolha
se deu antes mesmo de Jeremias provar o seu potencial como um pregador. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Um chamado para ser. Normalmente, associamos a expressão chamado a um mero convite ao serviço. Porém, existe algo maior, existe algo mais nobre. A Bíblia define o chamado de Deus para o homem como uma convocação a ser e não um mero convite a fazer. O ser vem antes do fazer. O senso comum associa o chamado divino a uma tarefa que precisa ser executada. E quando o chamado divino se limita a uma simples realização, somos levados, consciente ou inconscientemente, a supervalorizar a performance, a supervalorizar o quesito habilidade, a destacar o quesito capacidade em detrimento do mais importante, que é o caráter. A vida cristã não se define em fazer. A vida cristã está fundamentada no ser. O chamado de Deus primariamente é ser e não fazer. Augusto Strong, em sua teologia sistemática, diz que moralmente o cristão é chamado para a santidade, enquanto dinamicamente o cristão é chamado para o serviço. O problema é que o nosso chamado secundário está substituindo o nosso chamado primário. Não podemos avançar no que diz respeito às habilidades e retrocedermos na qualidade do caráter. O cristão precisa vivenciar um caráter específico, um caráter especial. Não é viver de qualquer maneira achando que está tudo certo. O que fazemos deve ser uma extensão de quem nos tornamos, até porque, quando estivermos diante do Senhor para prestarmos contas, o que fazemos não justificará a ausência de santidade que manifestamos durante a única e exclusiva vida que recebemos. Diz o texto de Mateus 7, 21 a 23, que naquele dia muitos dirão: em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Porém, mesmo com esta profundidade, ouvirão do justo juiz: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno. Vocês que praticam a iniquidade, eu não conheço vocês. Aí vem uma colocação. O fazer não suprime o chamado para ser. Nós temos lá, Deus dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Não basta você ser uma pessoa trabalhadora na igreja. Se não houver santidade no seu trabalho, ele vai sucumbir. Às vezes a gente vê líderes que querem fazer tanto, mas não praticam a santidade que Deus requer de nós. Para fazer algo, precisamos primeiro nos santificar. Como Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas por meio de vós. Então nós precisamos buscar primeiro uma vida de santificação, para depois buscarmos o serviço. Segundo momento da nossa lição: habilidades não substituem o caráter. O que é ter caráter? William Hersey Davis
diz que as circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. Já a verdade na qual você crê determina o seu caráter. Para ele, reputação é o que pensam a seu respeito, enquanto caráter é exatamente o que você é. Reputação é uma fotografia, enquanto caráter é sua própria face. Reputação faz de você uma pessoa rica ou pobre, enquanto caráter faz de você uma pessoa feliz ou infeliz. Reputação é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral, enquanto caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Jim Elliot, mártir, missionário entre as tribos Auca, no Equador, aconselhou da seguinte forma: viva de tal maneira, que ao chegar a hora da sua morte, nada mais tenha a fazer senão morrer. O nosso desafio não está na produção, mas sim na devoção. Ou seja, o nosso desafio não diz respeito apenas ao cumprimento da missão, mas sim vivermos integralmente a vida de Deus. É um chamado para sermos não apenas seguidores de Jesus por fora, mas especialmente por dentro. Sermos seguidores de Jesus, mesmo longe dos grandes holofotes da vida, mesmo quando não há multidão ao nosso redor. E hoje temos visto aí nossas lideranças buscando holofotes, nossas lideranças buscando ibope, essa palavra muito antiga, né? Eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. O importante não é fazer para ser visto pelas pessoas, mas é fazer para ser aprovado por Deus. A Bíblia diz: procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Realmente, para que isso aconteça em nossas vidas, precisamos viver em santidade. Os nossos erros não são acobertados pela nossa simples palavra, não fiz. Os nossos erros serão acobertados quando Deus disser assim: os teus pecados foram perdoados. Lembrando aqui daquela mulher adúltera que foi levada à presença dos líderes para ser condenada. Então, Jesus diz para eles assim: quem nunca pecou, jogue a primeira pedra sobre ela. E abaixou a cabeça. Quando Jesus levantou a cabeça, só a mulher estava diante dele, não havia ninguém mais. Aí ele pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, eles se foram. Então eles não te condenaram. Eu também não te condeno, mas tem uma coisa importante para você fazer. Não cometa mais esses pecados. Nós precisamos viver uma vida que nos dê forças para não continuarmos no pecado e sabermos como lidar com a santidade de Deus. Se não tivermos uma vida cristã autêntica, não cumpriremos a missão. Lembremos-nos de que Cristo está menos interessado em nosso ministério e serviço e mais interessado em nossa vida e em nossa saúde espiritual. Eu posso ter um ministério lindo, brilhante. Se a minha vida não estiver pautada dentro dos propósitos de Deus,
o meu ministério de nada adianta. Ele certamente não se impressiona pelas grandes construções, realizações aplaudidas ou teses defendidas pelo nosso título ou troféu. O carpinteiro de Nazaré olha direto para o nosso coração. Ele vasculha a sua alma. Só cumpre a missão com paixão quem tem a vida de Deus, a vida com Deus. Terceiro momento da nossa lição. Deus está chamando você. A exemplo do que aconteceu com Jeremias, quando nos sentimos vocacionados por Deus, a primeira impressão é que algo está fora do alcance. Até porque, por natureza, um chamado feito por Deus é grande demais para desenvolvermos com a força do nosso braço. Não basta eu ser forte. Interessante, não é? Às vezes confiamos muito na nossa força. Há um canto que diz: a alegria do Senhor a nossa força é. Mas será que estamos promovendo alegria ao Senhor com as nossas atitudes? Quando se trata de uma vocação dada por Deus, existem sempre mais perguntas do que respostas. Há sempre falta de recursos. Habita sempre a sensação de solidão. A verdade é que Ele deseja agir em nossas circunstâncias para nos conduzir à posição correta. Você não sabe o que Deus tem em mente nos bastidores da sua vida. Você não sabe o quanto está perto da realização de uma grande tarefa. Você não está onde está por acaso, sem propósito divino. Deus continua no comando, controlando a história. Deus está usando as circunstâncias a fim de preparar você para cumprir o chamado que Ele tem para a sua vida. Os atuais cenários que você está vivendo fazem parte do processo de preparação. Você não está perdendo tempo, você não está paralisado, atolado na lama, você não está vagando no deserto. Ele posicionou você com um propósito em mente. Portanto, se Deus lhe entregou uma visão, permaneça firme, mesmo diante de cenários hostis. Deus colocou você no lugar certo, na posição que Ele deseja. Deus é o estrategista, mestre. Somos apenas elementos importantes na estratégia de Deus. Ele é a cabeça. É Ele quem está no controle. Lembremos-nos de que Deus nos chamou e somos apenas um instrumento nesse grande projeto. Sejamos dependentes dele. Ele sabe como fazer para que a vontade que ele tem seja realizada. Que Deus possa exercer em nós a sua vontade e dando-nos capacitação para fazer aquilo que Ele tem preparado para cada um de nós. Conclusão. A palavra de Deus está nos exortando a uma vida transformada, uma vida diferente daquela que tínhamos antes de nos rendermos a Cristo. Deus é completamente santo e nos criou para manifestarmos sua santidade. O padrão divino é o mesmo para todo o cristão. Jesus não está voltando para uma igreja contaminada e mundana, mas para uma igreja sem mancha nem ruga. É tempo de voltarmos à palavra. É hora de resgatarmos a verdade bíblica em nossa mente e em nosso coração.
É hora de voltarmos à nossa preocupação para o cuidado com o nosso caráter, em vez de permanecermos investindo na manutenção de nossas máscaras. Dá para fazer o silêncio. Dá para meditar. Senhor, não deixe que usemos máscaras, mas usa-nos, ó Deus, daquela maneira que o Senhor quer. Aí vem uma pergunta para mim e para você. Que decisão você quer tomar? Tem muitos de nós buscando uma resposta. Aí vem a pergunta: que resposta você quer ouvir de Deus para tomar a decisão que Deus tem colocado para você? Que seja assim em nossas vidas. Agora, para finalizar a nossa lição, 3 perguntas para você refletir, para você pensar, refletir e agir. Você já se sentiu vocacionado por Deus, porém tentou ignorar ou adiar? Eu posso dizer a você que muitas vezes eu vivi esse dilema. E Deus não desistiu de mim. Ele continuou colocando em meu coração o propósito dele. Segundo, o que mais costuma travar você no cumprimento da missão de fazer discípulos? Eu já ouvi algumas pessoas falarem da mesma maneira que Isaías: Senhor, eu não posso, porque eu sou um homem de lábios impuros, vivendo no meio de homens de impuros lábios. E Deus disse para Isaías: isso não é problema seu, é meu, eu vou purificar a sua língua. Terceiro e último, o que necessita mudar em sua rotina para que cumpra com eficácia a vocação que recebeu de Deus? Precisa você dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me, estou pronto para fazer a tua obra, Senhor. Que assim sejamos todos nós, prontos para fazer a obra que Deus colocar em nossas mãos. Não importa qual seja. Às vezes, vivemos momentos difíceis, né? O hino daqui a pouco vamos tocar diz: se nos cega o sol ardente quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Corações limpos para contemplar o Deus da limpeza. Oremos. Nosso Deus e Pai, clamamos ao Senhor para que o Senhor continue derramando sobre nossas vidas a bênção do Senhor, fazendo de nós discípulos, discipuladores, servos prontos para trabalhar, ó Deus. Te agradecemos por esta lição tão especial que o Senhor nos dá para abrir os nossos olhos, para nos mostrar o campo que precisa ser trabalhado. Como diz a tua palavra, os campos estão prontos para a ceifa. Onde estão os ceifeiros? Que coloquemos, Deus, na tua dependência, para que o Senhor possa nos usar da maneira que o Senhor quiser. Abençoa as nossas vidas. Abençoa as tuas igrejas, ó Deus. Abençoa o teu povo, ó Deus, onde quer que esteja reunido. Usa, Senhor, cada um naquilo que o Senhor tem. Clamamos, Deus, uma bênção especial para nossas famílias. Ó Deus, te peço pela Luísa, nossa bisneta, que está doentinha, ó Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, fortalecendo
o seu estado de saúde, ó Deus, dando paciência a cada um de nós para lidar com o seu quadro especial, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos do Senhor. E, ó Deus, faz-nos servos mais obedientes ao Senhor. Servos mais prontos e dispostos a seguir naquela jornada que o Senhor tem separado para cada um de nós. Fortalece a nossa fé, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos muitos pecados. E que possamos, estando diante de qualquer situação, buscar a força do Senhor para vencermos. Ó Deus, clamamos ao Senhor, porque confiamos na graça e misericórdia do Senhor, sabendo que o Senhor nos tem designado para obras difíceis, como a tua palavra para Paulo, lá naquele dia, Senhor. Assim nos colocamos na dependência do Senhor. Que seja o Senhor a nossa força, onde estivermos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos, assim estamos chegando ao final de mais uma EBD com você. Não importa onde você estiver, importante que você possa ouvir, ver, participar da nossa Escola Bíblica Discipuladora, trazendo lições importantes para as nossas vidas. Hoje é domingo, dia do Senhor, um domingo especial, um domingo onde vamos comemorar a Páscoa, a ressurreição de Cristo, não a morte. Muitos comemoram a Páscoa no sentido da morte, mas queremos comemorá-la no sentido da vida, da ressurreição, mostrando a vitória de Jesus sobre a morte. E queremos dizer a você, você vai estar com a sua família naqueles momentos alegres, felizes, mas não se esqueça de agradecer, de celebrar ao Senhor. E o melhor lugar para você celebrar ao Senhor é na casa do Senhor, junto com toda a igreja do Senhor. Que você possa se colocar nesta posição diante de Deus. E Deus, na grandeza do amor dele, possa abençoar a minha vida, abençoar a sua vida, abençoar as nossas vidas. E amanhã, segunda-feira, uma nova semana de atividades. Se Deus permitir, estaremos voltando, trazendo para você mais uma devocional, mais uma reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos um bom dia, na graça e paz do Senhor. Amém, queridos? Louvado seja Deus.